Estar et Ti. Isto é, o que aconteceu no tempo de Xerxes. O Xerxes que governou sobre 127 províncias, estendendo-se da Índia até Cuxi. Naquele tempo, o rei Xerxes reinava de seu trono real na cidadela de Susa. Capítulo 1 de Esther. No terceiro ano do seu reinado, ele ofereceu um banquete a todos os seus nobres e oficiais, aos líderes militares da Pérsia e da Média, aos príncipes e aos nobres das províncias. Estiveram presentes por 180 dias completos, durante os quais ele exibiu as vastas riquezas de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Quando esses dias terminaram, o rei ofereceu um banquete de 7 dias no jardim fechado do Palácio Real para todo o povo, do menor ao maior, que estava na cidadela de Susa. O jardim tinha cortinas de linho branco e azul, presas com cordões de linho branco e púrpura a anéis de prata em colunas de mármore. Havia leitos de ouro e prata sobre um pavimento mosaico de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. O vinho era servido em taças de ouro, cada uma diferente da outra, e o vinho real era abundante, de acordo com a liberalidade do rei. Por ordem do rei, cada convidado podia beber sem restrição, pois o rei havia instruído todos os copeiros a servir a cada homem o que ele desejasse. A rainha Vasti também ofereceu um banquete às mulheres no palácio real do rei Xerxes. No 7º dia, quando o rei Xerxes estava de alto astral por causa do vinho, ordenou aos 7 eunucos que o serviam, Meumã, Bista, Harbona, Bigtá, Abagta, Zétar e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real, para exibir sua beleza ao povo e aos nobres, pois ela era formosíssima. Mas, quando os atendentes transmitiram a ordem do rei, a rainha Vasti recusou-se a vir. Então o rei ficou furioso e ardeu em ira. Como era costume do rei consultar especialistas em assuntos de lei e justiça, ele falou com os sábios que conheciam os tempos e eram os mais próximos do rei: Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, Ememuta, os 7 nobres da Pérsia e da Média, que tinham acesso especial ao rei e ocupavam os cargos mais altos no reino. De acordo com a lei, o que deve ser feito à rainha Vasti, que não obedeceu à ordem do rei Xerxes transmitida pelos eunucos? Perguntou ele. Então, Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti fez mal não só contra o rei, mas também contra todos os nobres e todos os povos de todas as províncias do rei Xerxes. Porque o procedimento da rainha se tornará conhecido por todas as mulheres, e elas passarão a desprezar seus maridos, dizendo: o rei Xerxes ordenou que trouxessem a rainha Vasti à sua presença, mas ela não veio. Neste mesmo dia, as mulheres nobres da Pérsia e da Média que souberem do comportamento da rainha responderão da mesma forma a todos os nobres do rei. Haverá então desprezo sem fim e discórdia. Portanto, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja escrito nas leis da Pérsia e da Média, as quais não podem ser revogadas, que Vasti nunca mais entre na presença do rei Xerxes, e que o rei dê sua posição real a outra que seja melhor do que ela. Quando o edito do rei for proclamado em todo o seu vasto reino, todas as mulheres darão honra a seus maridos, do menor ao maior. O rei e seus nobres ficaram satisfeitos com esse conselho, e o rei fez conforme Memucã propôs. Enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província em sua própria escrita e a cada povo em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria ser senhor em sua própria casa e falar na língua de seu povo. Capítulo 2 de Esther. Mais tarde, quando a fúria do rei Xerxes se acalmou, ele se lembrou de Vasti e do que ela havia feito e do que havia decretado a respeito dela. Então os atendentes pessoais do rei propuseram que se faça uma busca por belas jovens virgens para o rei. Que o rei nomeie comissários em cada província de seu reino para trazerem todas essas belas jovens ao harém na cidadela de Susa.
que sejam colocadas sob os cuidados de Hegai, o eunuco do rei encarregado das mulheres, e que lhe sejam dados tratamentos de beleza. Então, a jovem que agradar ao rei será rainha no lugar de Vasti. Essa ideia agradou ao rei, e ele a seguiu. Havia na cidade de Susa um judeu da tribo de Benjamim, chamado Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que havia sido levado para o exílio de Jerusalém por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Entre os que foram levados cativos com Jeconias, rei de Judá, Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, a quem ele criara porque ela não tinha nem pai nem mãe. Essa jovem, também conhecida como Éster, tinha bela figura e era formosa. Mardoqueu a tomara como sua própria filha quando seus pais morreram. Quando a ordem e o edito do rei foram proclamados, muitas jovens foram trazidas à cidadela de Susa e colocadas sob os cuidados de Hegai. Éster também foi levada ao palácio do rei e confiada a Hegai, que tinha a seu cargo o harém. Ela lhe agradou e ganhou seu favor imediatamente. Ele providenciou seus tratamentos de beleza e alimentos especiais. Designou-lhe 7 atendentes selecionadas do palácio do rei e transferiu-a junto com suas atendentes para o melhor lugar no harém. Éster não havia revelado sua nacionalidade nem sua origem familiar, porque Mardoqueu lhe havia proibido de fazê-lo. Todo dia, ele andava de um lado para o outro perto do pátio do harém para saber como Éster estava e o que estava acontecendo com ela. Antes de chegar a vez de uma jovem ir ao rei, ela precisava completar 12 meses de tratamentos de beleza prescritos para as mulheres. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Era assim que ela ia ao rei. Tudo o que ela quisesse lhe era dado para levar do harém ao palácio do rei. À noite ela ia, e de manhã voltava para outra parte do harém, aos cuidados de Saasgás, o eunuco do rei, encarregado das concubinas. Ela não voltava ao rei a menos que ele ficasse satisfeito com ela e a chamasse pelo nome. Quando chegou a vez de Éster, a jovem que Mardoqueu adotara, filha de seu tio Abail, ir ao rei, ela não pediu nada além do que Hegai, o eunuco do rei encarregado do harém, sugeriu. Éster ganhou o favor de todos que haviam. Ela foi levada ao rei Xerxes no palácio real no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano de seu reinado. O rei se apaixonou por Éster mais do que por qualquer outra mulher, e ela ganhou seu favor e aprovação mais do que qualquer outra virgem. Ele colocou uma coroa real sobre sua cabeça e a fez rainha no lugar de Vasti. O rei ofereceu um grande banquete, o banquete de Éster, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes com liberalidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Mas Éster manteve em segredo sua origem familiar e nacionalidade, exatamente como Mardoqueu lhe havia dito, pois ela continuava a seguir as instruções de Mardoqueu, como fazia quando ele a criava. Naquele tempo, enquanto Mardoqueu estava sentado à porta do rei, Bigtan e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada, ficaram irados e conspiraram para assassinar o rei Xerxes. Mas Mardoqueu descobriu o plano e informou a rainha Éster, que por sua vez relatou ao rei, dando crédito a Mardoqueu. Quando o assunto foi investigado e constatado verdadeiro, os 2 oficiais foram enforcados em postes. Tudo isso foi registrado no livro das crônicas na presença do rei. Capítulo 3 de Ester. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Ramã, filho de Hamedata, o Agagita, elevando-o e dando-lhe um assento de honra mais alto que o de todos os outros nobres. Todos os oficiais reais à porta do rei se ajoelhavam e prestavam honra a Ramã, pois o rei havia ordenado isso a respeito dele. Mas Mardoqueu não se ajoelhava, nem prestava honra. Então os oficiais reais à porta do rei perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei dia após dia? Eles falaram com ele várias vezes, mas ele se recusou a obedecer. Por isso,
contaram a Hamã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado, pois ele lhes havia dito que era judeu. Quando Hamã viu que Mardoqueu não se ajoelhava nem lhe prestava honra, ficou enfurecido. Mas, tendo descoberto de que povo era Mardoqueu, desprezou a ideia de matar apenas Mardoqueu. Em vez disso, Hamã procurou uma forma de destruir todo o povo de Mardoqueu, os judeus, em todo o reino de Xerxes. No 12º ano do rei Xerxes, no primeiro mês, o mês de Nisã, o Pur, isto é, o sorteio, foi lançado na presença de Hamã para escolher um dia e um mês, e o sorteio caiu no 12º mês, o mês de Adar. Então Hamã disse ao rei Xerxes: existe um certo povo disperso e separado entre os povos em todas as províncias de seu reino. Suas leis são diferentes das de todos os outros povos, e eles não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que seja emitido um decreto para destruí-los, e eu entregarei 10.000 talentos de prata aos administradores do tesouro real. O rei tirou seu anel de sinete do dedo e o deu a Hamã, filho de Hamedata, o Agagita, inimigo dos judeus. Guarde o dinheiro, disse o rei a Hamã, e faça com o povo o que lhe parecer bem. No 13º dia do primeiro mês, os secretários reais foram convocados. Escreveram todas as ordens de Hamã aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e aos nobres dos vários povos, em nome do próprio rei Xerxes, seladas com seu próprio anel, em cada escrita de cada província e na língua de cada povo. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do rei, com a ordem de destruir, matar e aniquilar todos os judeus, jovens e velhos, mulheres e crianças, em um único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear seus bens. Uma cópia do texto do edito deveria ser publicada como lei em cada província e tornada conhecida a todos os povos, para que estivessem prontos para aquele dia. Os mensageiros saíram apressados pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidadela de Susa. O rei e Hamã sentaram-se para beber, mas a cidade de Susa ficou perplexa. Capítulo 4 de Ester. Quando Mardoqueu soube de tudo o que havia sido feito, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e cinzas e saiu pela cidade, chorando em alta voz e amargamente. Mas só foi até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar por ela. Em todas as províncias a que chegaram o edito e a ordem do rei, houve grande luto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitaram em pano de saco e cinzas. Quando as eunucas e as atendentes de Ester vieram e lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou profundamente angustiada. Mandou roupas para ele vestir em lugar do pano de saco, mas ele não as aceitou. Então Ester chamou Hatak, um dos eunucos do rei designados para atendê-la, e ordenou-lhe que fosse descobrir o que estava afligindo Mardoqueu e por quê. Hatak saiu até Mardoqueu na praça aberta da cidade, diante da porta do rei. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe havia acontecido, inclusive a quantia exata de dinheiro que Hamã prometera pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do texto do edito de sua aniquilação, publicado em Susa, para mostrar a Ester e explicar-lhe tudo, e pediu que a instruísse a ir à presença do rei para implorar misericórdia e interceder por seu povo. Hatak voltou e relatou a Ester o que Mardoqueu dissera. Então ela o instruiu a dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias reais sabem que para qualquer homem ou mulher que se aproximar do rei no pátio interior sem ser chamado, há apenas uma lei: ser morto, a menos que o rei estenda o cetro de ouro e poupe sua vida. Mas já se passaram 30 dias desde que fui chamada para ir ao rei. Quando as palavras de Ester foram relatadas a Mardoqueu, ele enviou esta resposta: não pense que por estar na casa do rei, só você entre todos os judeus escapará.
Pois, se você ficar calada neste momento, alívio e livramento virão aos judeus de outro lugar, mas você e a família de seu pai perecerão. E quem sabe se não foi exatamente para um momento como este que você chegou à posição real. Então Esther enviou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Susa e jejuem por mim. Não comam nem bebam por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e minhas atendentes também jejuaremos como vocês. Quando isso terminar, irei ao rei, mesmo que seja contra a lei. E, se eu perecer, perecerei. Mardoqueu se retirou e fez tudo conforme Esther lhe instruíra. Capítulo 5 de Esther. No 3º dia, Esther vestiu suas vestes reais e ficou no pátio interior do palácio, diante do salão do rei. O rei estava sentado em seu trono real no salão, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther parada no pátio, ele se agradou dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. Então o rei perguntou: o que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Até metade do reino lhe será dada, se for do agrado do rei, respondeu Esther. Que o rei e Hamã venham hoje ao banquete que preparei para ele. Tragam Hamã imediatamente, disse o rei, para fazermos o que Esther pede. Assim, o rei e Hamã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei perguntou novamente a Esther: qual é o seu pedido? Será concedido. Qual é o seu desejo? Até metade do reino lhe será dado. Esther respondeu: meu pedido e meu desejo são estes. Se o rei me vê com favor, e se for do agrado do rei conceder meu pedido e cumprir meu desejo, que o rei e Hamã venham amanhã ao banquete que prepararei para eles. Então responderei à pergunta do rei. Hamã saiu naquele dia feliz e de bom humor, mas, quando viu Mardoqueu à porta do rei e observou que ele nem se levantou nem demonstrou medo em sua presença, ficou cheio de raiva contra Mardoqueu. No entanto, Hamã se conteve e foi para casa. Chamou seus amigos e Zerés, sua esposa, e vangloriou-se diante deles de sua imensa riqueza, de seus muitos filhos e de todas as maneiras como o rei o honrara e o elevara acima dos outros nobres e oficiais. E isso não é tudo, acrescentou Hamã. Sou a única pessoa que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela ofereceu, e me convidou junto com o rei para amanhã também. Mas nada disso me satisfaz enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado à porta do rei. Sua esposa Zerés e todos os seus amigos disseram-lhe: mande erguer uma estaca de 50 côvados de altura e pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja pendurado nela. Depois, vá com o rei ao banquete e divirta-se. A sugestão agradou a Hamã e ele mandou erguer a estaca. Capítulo 6 de Esther. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Então ordenou que trouxessem o livro das crônicas, o registro de seu reinado, para que lhe lessem. Foi encontrado registrado ali que Mardoqueu havia exposto Bigtan e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada, os quais haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus atendentes responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no pátio agora? Hamã havia acabado de entrar no pátio exterior do palácio para falar com o rei sobre pendurar Mardoqueu na estaca que preparara para ele. Seus atendentes responderam: Hamã está no pátio. Tragam-no, ordenou o rei. Quando Hamã entrou, o rei perguntou-lhe: o que deve ser feito ao homem a quem o rei tem prazer em honrar? Hamã pensou consigo mesmo: a quem o rei gostaria mais de honrar do que a mim. Então respondeu ao rei: para o homem a quem o rei tem prazer em honrar, que tragam uma veste real que o rei usou e um cavalo que o rei montou com uma crista real na cabeça. Que a veste e o cavalo sejam entregues a um dos príncipes mais nobres do rei,
para que vistam o homem a quem o rei tem prazer em honrar e o conduzam a cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei tem prazer em honrar. Vá depressa, ordenou o rei a Hamã. Pegue a veste e o cavalo e faça exatamente como você sugeriu ao judeu Mardoqueu, que se senta à porta do rei. Não omita nada do que você recomendou. Hamã pegou a veste e o cavalo, vestiu Mardoqueu, conduziu-o a cavalo pelas ruas da cidade e proclamou diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei tem prazer em honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou à porta do rei, mas Hamã correu para casa com a cabeça coberta, em luto. Contou a Zerés, sua esposa, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Seus conselheiros e sua esposa Zerés disseram-lhe: já que Mardoqueu, diante de quem começou sua queda, é de origem judaica, você não poderá resistir-lhe. Certamente virá a ruína. Enquanto ainda falavam com ele, os eunucos do rei chegaram e apressaram Hamã para o banquete que Ester havia preparado. Capítulo 7 de Ester. O rei e Hamã foram ao banquete da rainha Ester. Enquanto bebiam vinho no segundo dia, o rei perguntou novamente à rainha Ester: qual é o seu pedido? Será concedido. Qual é o seu desejo? Até metade do reino lhe será dado. Então a rainha Ester respondeu: se tenho encontrado favor aos teus olhos, ó rei, e se for do teu agrado, concede-me a vida. Este é o meu pedido, e poupa o meu povo. Este é o meu desejo. Pois eu e meu povo fomos vendidos para serem destruídos, mortos e aniquilados. Se tivéssemos sido apenas vendidos como escravos homens e mulheres, eu teria ficado calada, porque tal angústia não justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Ester: quem é ele? Onde está o homem que ousou fazer tal coisa? Ester disse: o adversário e inimigo é este Hamã vil. Hamã ficou aterrorizado diante do rei e da rainha. O rei se levantou furioso, deixou o vinho e saiu para o jardim do palácio. Mas Hamã, percebendo que o rei já havia decidido seu destino, ficou para implorar a rainha Ester pela própria vida. Quando o rei voltou do jardim do palácio para o salão do banquete, Hamã estava caindo sobre o divã onde Ester estava reclinada. O rei exclamou: ele vai violentar a rainha enquanto estou na casa. Mal saiu a palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Hamã. Então Harbona, um dos eunucos que atendiam o rei, disse: uma estaca de 50 côvados de altura está ao lado da casa de Hamã. Ele a ergueu para Mardoqueu, que falou em favor do rei. O rei disse: enforquem-no nela. Assim, enforcaram Hamã na estaca que ele havia preparado para Mardoqueu. Então, a fúria do rei se acalmou. Capítulo 8 de Ester. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Ester a propriedade de Hamã, o inimigo dos judeus. Mardoqueu veio à presença do rei, pois Ester havia revelado como ele era parente dela. O rei tirou o anel de sinete que havia tomado de Hamã e o entregou a Mardoqueu. Ester nomeou Mardoqueu responsável pela propriedade de Hamã. Ester suplicou novamente ao rei, caindo a seus pés e chorando. Implorou que pusesse fim ao plano maligno de Hamã, o Agagita, que ele havia tramado contra os judeus. O rei estendeu o cetro de ouro a Ester, e ela se levantou e ficou diante dele. Se for do agrado do rei, disse ela, e se ele me vê com favor, e se acha correto, e se está satisfeito comigo, que seja escrita uma ordem revogando as cartas que Hamã, filho de Hamedata, o Agagita, escreveu para destruir os judeus em todas as províncias do rei. Pois como poderei suportar ver o mal que cairá sobre meu povo? Como poderei suportar ver a destruição de minha família? O rei Xerxes respondeu à rainha Ester e a Mardoqueu, o judeu: porque Hamã atacou os judeus, dei sua propriedade a Ester, e eles o enforcaram na estaca. Agora escrevam outro decreto em nome do rei em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selo-o com o anel de sinete do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei
e selado com seu anel pode ser revogado. Imediatamente os secretários reais foram convocados, no 23º dia do terceiro mês, o mês de Sivan. Escreveram todas as ordens de Mardoqueu aos judeus, aos sátrapas, governadores e nobres das 127 províncias, desde a Índia até Cuxi, em cada escrita de cada província, na língua de cada povo, e também aos judeus em sua própria escrita e língua. Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou as cartas com o anel de sinete do rei e enviou-as por mensageiros montados em cavalos velozes especialmente criados para o rei. O edito do rei concedia aos judeus em cada cidade o direito de se reunirem e se defenderem, de destruir, matar e aniquilar qualquer homem armado de qualquer nação ou província que os atacasse, junto com suas mulheres e filhos, e de saquear os bens de seus inimigos. O dia designado para os judeus fazerem isso em todas as províncias do rei Xerxes foi o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia do texto do édito deveria ser publicada como lei em cada província e tornada conhecida a todos os povos, para que os judeus estivessem prontos naquele dia para se vingarem de seus inimigos. Os mensageiros, montados nos cavalos reais, saíram apressados pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidadela de Susa. Quando Mardoqueu saiu da presença do rei, vestia roupas reais de azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino púrpura. A cidade de Susa explodiu em celebração alegre. Para os judeus foi tempo de felicidade, alegria, regozijo e honra. Em toda a província e em toda a cidade aonde chegou o édito do rei, houve alegria e regozijo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos dos outros povos se tornaram judeus, porque o medo dos judeus os havia tomado. Capítulo 9 de Esther. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, o dia em que o edito ordenado pelo rei devia ser executado, os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas o contrário aconteceu. Os judeus prevaleceram sobre aqueles que os odiavam. Os judeus se reuniram em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar aqueles que tramavam destruí-los. Ninguém pôde resistir-lhes, porque o medo deles havia tomado conta de todos os povos. Todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores do rei ajudaram os judeus, porque o medo de Mardoqueu os havia tomado. Mardoqueu era proeminente no palácio. Sua fama se espalhou pelas províncias e ele se tornava cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando e destruindo-os, e fizeram o que quiseram com aqueles que os odiavam. Na cidadela de Susa, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Também mataram Parsandata, Dalfon, Asfata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arizai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Ramã, filho de Hamedata, inimigo dos judeus, mas não tocaram nos despojos. O número dos mortos na cidadela de Susa foi relatado ao rei naquele mesmo dia. O rei disse à rainha Esther: os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Ramã na cidadela de Susa. O que fizeram nas demais províncias do rei? Agora, qual é o seu pedido? Será concedido. Qual é o seu desejo? Também será atendido. Se for do agrado do rei, respondeu Esther, dê aos judeus em Susa permissão para executarem o édito de hoje e também amanhã, e que os 10 filhos de Ramã sejam pendurados em estacas. O rei ordenou que assim fosse feito. Um edito foi publicado em Susa e penduraram os 10 filhos de Ramã. Os judeus em Susa se reuniram no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Susa, mas não tocaram nos despojos. Enquanto isso, o restante dos judeus nas províncias do rei se reuniu para se proteger e obter alívio de seus inimigos. Mataram 75.000 deles, mas não tocaram nos despojos. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar,
e no 14º dia descansaram e fizeram dele um dia de banquete e alegria. Os judeus em Susa, porém, haviam se reunido no 13º e no 14º dias, e no 15º descansaram e fizeram dele um dia de banquete e alegria. Por isso os judeus rurais, os que vivem em aldeias, observam o 14º dia do mês de Adar como dia de alegria e banquete, dia de dar presentes uns aos outros. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus em todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, ordenando que celebrassem anualmente o 14º e o 15º dias do mês de Adar, como os dias em que os judeus obtiveram alívio de seus inimigos e como o mês em que sua tristeza se transformou em alegria e seu luto em dia de celebração. Ordenou-lhes que observassem esses dias como dias de banquete e alegria, enviando presentes de comida uns aos outros e dádivas aos pobres. Os judeus concordaram em continuar a celebração que haviam começado, fazendo conforme Mardoqueu lhes havia escrito. Porque Ramã, filho de Hamedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, havia tramado contra os judeus para destruí-los e lançara o pur, isto é, o sorteio, para sua ruína e destruição. Mas, quando o plano chegou ao conhecimento do rei, ele ordenou por escrito que o esquema maligno que Ramã tramara contra os judeus recaísse sobre sua própria cabeça, e que ele e seus filhos fossem pendurados em estacas. Por isso esses dias foram chamados Purim, da palavra pur, por causa de tudo o que estava escrito na carta, e do que haviam visto e do que lhes havia acontecido. Os judeus assumiram sobre si mesmos e sobre seus descendentes, e sobre todos os que se unissem a eles, a obrigação de observar fielmente esses 2 dias todo ano, no tempo determinado e da forma prescrita. Esses dias deveriam ser lembrados e observados em cada geração, em cada família, em cada província e em cada cidade. Esses dias de Purim nunca deveriam deixar de ser celebrados pelos judeus, nem a memória deles desaparecer de seus descendentes. A rainha Éster, filha de Abaiô, juntamente com Mardoqueu, o judeu, escreveu com plena autoridade para confirmar esta segunda carta a respeito de Purim. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus nas 127 províncias do reino de Xerxes, com palavras de boa vontade e garantia, para estabelecer esses dias de Purim em seus tempos designados, conforme Mardoqueu, o judeu, e a rainha Éster haviam decretado para eles, e conforme eles mesmos haviam estabelecido para si e para seus descendentes, em relação aos seus tempos de jejum e lamento. O decreto de Éster confirmou essas regulamentações sobre Purim, e foi escrito nos registros. Capítulo 10 de Ester. O rei Xerxes impôs tributo em todo o império até suas costas mais distantes. Todos os seus atos de poder e força, juntamente com o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei promoveu, não estão eles escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Mardoqueu, o judeu, era o segundo em autoridade depois do rei Xerxes, proeminente entre os judeus e altamente estimado por seus muitos irmãos, porque trabalhou pelo bem de seu povo e falou em favor do bem-estar de todos os judeus.